Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Irmãos, vem comigo aí para mais um expresso da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 é um texto muito conhecido. Diz assim: Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Sublinha aí, loucos e fracos. Continuando, versículo 28. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, sublinha aí, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Só até aí. Sabe, amado, essa palavra é uma palavra muito séria, muitas vezes dita, mas pouco às vezes compreendida. Porque quando a gente olha os apóstolos, né, a pessoa sempre fala de Pedro, realmente pessoas que não tinham, né, nenhuma cultura. Pedro, depois de Atos, quando ele foi se defender perante o rei, o próprio rei admitiu: esses não são indoutos, esses aí não são pessoas incultas, como é que ele fala desse jeito? Pedro simplesmente sentiu no coração de buscar aquilo que ele sentia de fazer a vontade de Deus, e claro, ele deu espaço e lugar ao Espírito Santo. E é interessante que muitas das vezes eu vejo alguns debates, né, falando que a pessoa é isso, é aquilo, né, formado nisso, formado aquilo. E por outro lado eu também vejo pessoas que estão em grupos, em igrejas, dizem: eu não tenho chamada. Mas espera lá, se Pedro teve, por que você não tem? Porque a palavra diz isso. Irmão, é que eu me acho fraco, eu me sinto envergonhado. Mas diz aqui, ó, Deus chama aqueles para envergonhar os sábios. Aqueles que se dizem sábios, que têm que se sentir envergonhados. Queridos, você está numa seara. E eu lamento as pessoas desprezando um chamado com desculpas. Me perdoe. Porque Deus não chamou ninguém para estar sentado numa poltrona. Ele nos chamou para o bom combate. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então diz que Deus escolheu aqui os loucos para o mundo. Se ele escolheu os loucos para o mundo, por que nós estamos aqui profetizando a Cristo e não fazemos a diferença? Temos que continuar sendo loucos para o mundo. E ele também para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Ei, você se sente fraco? Deus está falando com você. Você se sente incapaz? Deus quer te capacitar. Sabe, querido, isso é uma palavra de despertamento. Eu fico muito triste. Pessoas que anos e anos batem na mesma tecla. Tadinho de mim. Deus não nos chamou para sermos coitadinhos, Ele nos chama de filhos. De filhos. E se você é filho, o Pai te dá a liberdade de interagir em nome dEle. E vou repetir o versículo 28. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as coisas que não são, para invalidar, para envergonhar aquelas que dizem que são. Queridos, façam a sua parte. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você sabe o Deus que você serve. Não deixe o inimigo agir, não deixe o inimigo tirar aquilo que Deus te selou. Faça a diferença. Tem pessoas que estão aqui sentadinho no banco de igreja, ali no pé de um culto, falam assim: na hora do arrebatamento eu vou estar. Mas você tem feito a diferença? Você tem chamado pessoas para a seara? Qual a diferença que você tem feito, querido? E a palavra de hoje é: desperta tu que dormes. Não vai para o céu aqueles que estão aqui acorrentados em uma palavra que vai libertar ao próximo, em um abraço, em um perdão. Faça a diferença na seara do Senhor. É só você ver o seu dia. Será que não tem 2 minutos para você fazer a diferença na seara, num grupo, na sua igreja? Deus te chamou, querido. Ele não quer título. O próprio Paulo falou assim: olha, tudo que eu tenho de título eu tenho como esterco, mas as marcas que eu trago no meu coração é uma marca de circuncidado, né? Eu sou circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Então a marca não é mais no meu corpo, mas na minha alma. Faça a diferença. Eu quero deixar essa palavra hoje no expresso da palavra de Deus, porque com certeza Deus tem chamado muitos, mas esses muitos se calam. Faça a diferença. Pedro, todo mundo fala, né? O Pedro se atirava, Pedro fazia cada uma, falava cada coisa, mas ele se lançava. Ele era um louco para muitos, mas ele adorava.
Ele queria a presença de Jesus. Aleluias. Tem gente que fala que tem Jesus, mas não quer fazer a diferença. Pedro queria fazer a diferença. Não importa se riam de Pedro, não importa o que falavam. Pedro saía pregando que Jesus cura, salva, liberta e transforma. Tem espaço para você na seara do Senhor. Não se esconda porque Ele já te viu. Fica com esta palavra. Desperta tu que dorme. Deus tem uma chamada para a sua vida. Deus tem realmente um mistério tão grande para você a ser desvendado. Você e o Espírito Santo juntos, porque é Ele que vai te capacitar. Que Deus te abençoe. Rique e poderosamente, graça e paz. Família linda, pescadores de almas.